Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula: definir óxidos, identificar as principais características de um óxido, apontar como os óxidos podem ser classificados e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as nossas perguntas, então? O que são óxidos? De que maneira os óxidos estão presentes em nosso dia a dia? E aqui temos uma imagem da formação de ácido sulfúrico e ácido nítrico lá dentro da nuvem. E aí no andar da aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo muito interessante que está no desenho aqui. Então vamos para a definição. O que são óxidos? O termo óxido deriva de oxidar, ou seja, enferrujar. Assim como definição temos: óxido é um composto químico binário, ou seja, constituído por dois elementos químicos diferentes, sendo que um desses elementos será obrigatoriamente o oxigênio. Então, quando você for olhar uma fórmula química, uma fórmula molecular de um óxido, sempre vai ter o oxigênio mais um outro elemento diferente. Então, um composto binário, temos dois elementos, um sendo sempre o oxigênio. A partir dessa definição, a fórmula geral de um óxido vai ficar assim, ó. O E representa o elemento químico, o O vai representar o oxigênio. O mais X aqui é o NOx do elemento químico e o menos Y é o NOx do oxigênio. Na maioria dos óxidos, o NOx é -2 para o oxigênio. Preste atenção nessa palavrinha aqui, maioria. Então, para quase todos os óxidos, o oxigênio vai se apresentar ali com o NOx -2, exceto para alguns que vamos ver adiante. O Y é o número de átomos do elemento químico e o X é o número de átomos do oxigênio. Então, note que tem uma inversão de posições aqui. Lembre que um óxido é uma substância e quando eu tenho uma substância, eu tenho a soma dos NOx ali, tem que dar 0, certo? Então, por isso a gente vai ter essa inversão de posição aqui do X e do Y, para que a gente possa fazer a continha lá do NOx e que a soma dê 0. Vamos falar um pouquinho sobre as características. Então, os óxidos se dividem e se caracterizam em dois tipos. Temos óxidos metálicos ou iônicos e temos óxidos ametálicos ou moleculares. Dessa maneira, podemos analisar as características desses óxidos como sendo um óxido metálico ou iônico. O elemento químico que a gente representou lá na nossa fórmula geral como E é um metal, como por exemplo o BaO e o K2O. Já um óxido ametálico ou molecular, o elemento químico, é representado por um ametal, como por exemplo CO2 e SO3. Lembrando então, a partir dessa fórmula geral, no lugar do E para o óxido ametálico teremos um ametal e para um óxido metálico ou óxido iônico teremos então um metal no lugar aqui do E. Os óxidos iônicos ou metálicos são óxidos em que o oxigênio está ligado a um metal com alta eletropositividade. Possuem caráter iônico, ou seja, acontece ali entre eles uma ligação iônica, são compostos sólidos e com ponto de ebulição e fusão elevados. Os óxidos formados por metais alcalinos são solúveis em água, assim como os óxidos CaO, CrO e BaO. Os demais óxidos constituídos por metais alcalinos terrosos são insolúveis e são exemplos de óxidos metálicos ou iônicos Na2O, CaO, MgO, K2O, entre outros. Os óxidos ametálicos ou chamados óxidos moleculares são compostos em que o oxigênio está ligado a um ametal. Apresentam um caráter covalente, ou seja, uma ligação covalente de compartilhamento de elétrons entre eles. São encontrados no estado líquido e gasoso. Possuem baixos pontos de fusão e ebulição e a maioria são solúveis em água, como por exemplo o CO2, o N2O, o SO3, o SO2 e o P2O5, entre outros. E aí vamos para a atividade 1. O que é chuva ácida e qual a relação entre óxidos e esse termo? Agora é com vocês.
vamos para a correção da atividade? Olha só, a pergunta é: o que é chuva ácida e qual é a relação entre óxidos e esse termo? Se você prestou bem atenção, o desenho lá no comecinho da aula estava falando justamente sobre chuva ácida. Vamos para a resposta. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis em indústrias e em automóveis. O ser humano vem lançando uma grande quantidade de gases poluentes, como alguns óxidos. Os principais óxidos ácidos lançados na atmosfera e que reagem com a água das chuvas produzem o que chamamos de chuva ácida, e são os óxidos de enxofre, o SO2 e o SO3, e os que têm nitrogênio na fórmula, N2O, NO e NO2. Vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação desses óxidos. Então, a classificação de um óxido vai expressar a função do seu comportamento na presença de água e outras substâncias como ácidos e bases. Então, principalmente como esse óxido vai se comportar quando ele estiver na presença de água, ou seja, dissolvido na água, a gente vai dar aí uma classificação para eles. Então, o primeiro aqui é óxido ácido ou anídrido. Geralmente formado por ametais, apresenta um caráter covalente como o CO2 e o SO3. Então, um óxido ácido ou anidrido é aquele óxido que vai ter um comportamento ácido aí quando, por exemplo, dissolvido em água. E um óxido básico são os óxidos em que o oxigênio está ligado a um metal da família 1A, 2A. Exemplo, Na2O e CaO. Os óxidos anfóteros apresentam-se de duas maneiras. Na presença de um ácido, ele vai se comportar como um óxido básico. E quando ele estiver na presença de uma base, ele tem um comportamento de um óxido ácido. Ou seja, ele tem um comportamento duplo, dependendo aí de quem ele está associado. Se é com um ácido ou com uma base. Como exemplo, a gente tem o SNO e o Al2O3. A gente tem óxido duplo ou misto. São aqueles que se comportam como se fossem formados por dois óxidos do mesmo elemento químico, como por exemplo Fe3O4, Pb3O4. Temos também óxidos neutros, que são óxidos que não reagem com a água, com os ácidos ou com as bases. São óxidos covalentes, ou seja, formados por ametais, como por exemplo o CO e o NO. E os peróxidos são óxidos que apresentam em sua estrutura o grupo O2-2 como NOx. Nesse composto, o NOx do oxigênio vai valer -1, que é o caso do H2O2 e do MgO2. Então essa aqui é uma das exceções que falamos lá no começo, quando o oxigênio apresenta um NOx diferente que -2. Nesse caso aqui, ele vai apresentar -1 e aí chamamos de peróxidos, esses óxidos aonde o oxigênio apresenta NOx -1. E temos também os superóxidos. São os óxidos que apresentam em sua estrutura o grupo O4-, ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso. Para esses compostos, o oxigênio possui o NOx -. No caso, como exemplos, Li2O4 e BaO4. Então, os superóxidos, o oxigênio, que normalmente é -2, para os superóxidos vai apresentar um NOx de -. Então, essas são as exceções para o NOx do oxigênio que falamos anteriormente. Vamos fazer a atividade 2 agora? Classifique os seguintes óxidos em óxido duplo, óxido básico, óxido anfótero, óxido neutro, peróxido ou óxido ácido. Temos as opções, quero que você faça a classificação correta. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Então, o exercício pede a classificação dos óxidos que estão nas alternativas. Vamos ver? Então, a L2O3, que é o óxido de alumínio, é um óxido anfótero, tem aquele comportamento diferenciado. O B, que é o NO, monóxido de nitrogênio, é um óxido neutro. O Cl2O, monóxido de dicloro, é um óxido ácido. O H2O, que é o peróxido de hidrogênio, é um peróxido. E o Mn3O4, que é o tetraóxido de trimanganês, é um óxido duplo. Vamos agora para a atividade 3. Preste atenção. Os principais poluentes do ar nos grandes centros urbanos são o gás sulfuroso, SO2, o monóxido de carbono, o CO, e o SO2 é proveniente das indústrias que queimam combustíveis fósseis como carvão e petróleo. Já o CO provém da combustão incompleta da gasolina em veículos automotivos que estão desregulados. Sabendo-se que SO2, causador da chuva ácida, e o CO, causador da inibição respiratória, são óxidos, escreva a classificação para os óxidos mencionados. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício traz algumas informações bem interessantes sobre o SO2 e o CO, e aí ele pede o seguinte, ele quer que você classifique os óxidos que estão mencionados no parágrafo. Então, o nosso gás sulfuroso, que é o SO2, é um óxido ácido, pois é formado por um ametal e apresenta um caráter covalente. Já o monóxido de carbono, que é o CO, é um óxido neutro, pois é formado por um ametal, não reage com a água nem com ácidos ou com bases e apresenta um caráter covalente.
Para que você possa fazer a classificação dos óxidos em exercícios como esse, você precisa conhecer aquela classificação que passamos ali nos slides anteriores e saber identificar o que é um metal e o que é um ametal, que tipo de ligação que vai ter ali, né? Se ela é uma ligação iônica ou covalente. E aí você pode estar classificando, né, de maneira correta os óxidos nos seus exercícios. Pensando sobre a aula, trouxe aqui uma reportagem. Para acessar o conteúdo completo, você pode estar utilizando o QR Code aqui com a câmera do celular. E o título da reportagem é o seguinte: como ocorre o processo de produção do cimento e quais são os seus impactos ambientais? Vamos dar uma olhada em alguns trechos dessa reportagem? O cimento pode ser considerado um recurso que revolucionou a história da engenharia e a maneira como as cidades passaram a se desenvolver. A fabricação de cimento não é simples e requer muita energia e diferentes mecanismos. Utilizando como agente aglomerante, as principais matérias-primas presentes em sua composição são o calcário e a argila, ambos encontrados ainda em excesso e extraídos da natureza. As matérias-primas, o calcário 94% e a argila 4%, e quantidades menores de óxido de ferro e alumínio, que representam 2%, são moídas e misturadas até a obtenção de um pó fino, que é chamado de farinha crua. Em seguida, esse material é introduzido em um forno rotativo, onde é aquecido até uma temperatura de 1.500 graus Celsius, antes de ser subitamente resfriado por rajadas de ar. Assim é produzido o clinker, material básico necessário para a fabricação do cimento. As cimenteiras são responsáveis por cerca de 5% da emissão global de CO2, de fonte antrópica, liberado anualmente na atmosfera. Estima-se que na produção de 1 tonelada de clinker seja produzido 1 tonelada de CO2, contribuindo em grande parte para o aumento do efeito estufa, segundo o estudo. No processo de fabricação do cimento, também pode ser liberado os óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e compostos de chumbo. Vejam só, o cimento é um componente que está presente na nossa vida, nas paredes da escola, na nossa casa, nas ruas, em todo lugar. As construções evoluíram muito desde que a gente descobriu uma maneira de fabricar o cimento, que é um componente fundamental para as edificações que temos hoje. O que a gente às vezes não presta atenção é como a poluição está envolvida no processo de fabricar esse produto que é tão importante. Às vezes, quando a gente fala de poluição, a gente lembra lá do lixo da nossa casa, do esgoto que podemos descartar a céu aberto, ou do carburador do carro aí jogando fumaça na atmosfera. E esquecemos de lembrar que a produção de vários materiais, entre eles o cimento, gasta muita energia e também é um componente aí que gera poluição. Por isso, a gente tem que ficar atento também como a gente está usando esses recursos na nossa construção. Por exemplo, você fazer um bom cálculo e saber quanto de material você vai estar usando para fazer uma pequena reforma ou mesmo para construir uma casa do zero, vai fazer diferença aí nesse gasto de energia e na poluição do meio ambiente. E são maneiras aí que a gente vai estar fazendo de forma inteligente uma contribuição para melhorar a nossa vida e a qualidade da natureza onde a gente está vivendo todo dia. Nessa aula nós definimos óxidos, identificamos as principais características de um óxido, apontamos os óxidos, como eles podem ser classificados, praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!